Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é o Pedro e nesse vídeo, nessa playlist, né, nós vamos tentar caminhar aí do zero ao hero no assunto arquitetura hexagonal, ou também conhecido como ports and adapters, ou portas e adaptadores, certo? Então, essa playlist ela vai provavelmente ser composta por 3 vídeos, né? Então esse primeiro vídeo eu vou estar, né, pincelando aí da maneira, tentar dar uma resumida, né, mas de uma maneira que vocês entendam, tá? O conceito, né, as teorias, os fundamentos da arquitetura hexagonal, né? Vai ser um vídeo bem conceitual mesmo, tá? Explicando exatamente o que é cada coisinha, o que cada coisa, né, fazendo alguns links com outros pontos, com outros padrões, tá? Mas, porém no segundo vídeo, né, eu vou abrir um whiteboard aqui também e fazer um desenho de como que vai ser a gente vai fazer um projetinho. Eu vou fazer um desenho, né, uma diagramação de mais ou menos como que a gente vai ser esse projeto, quais que vão ser, né, os ganhos, o que a gente vai praticar, fazer alguma pincelada de algumas coisinhas. E no terceiro vídeo nós vamos para a implementação, mão na massa. Beleza? Porém, né, nesse vídeo nós vamos estar utilizando, né, essa implementação da arquitetura hexagonal na linguagem JavaScript, beleza? Então nós vamos fazer, né, essa implementação no final aí, utilizando JavaScript. Sem mais delongas, vamos lá então, tá? Meu intuito nessa playlist aqui é que todos saiam aí sem sombras de dúvidas, né? Sobre a arquitetura hexagonal, sobre esse padrão. E que também que essa playlist sirva como consulta, tá? Consulta, né? Quando surgir alguma dúvida sobre o assunto, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, né? Eu vou estar abrindo aqui a publicação original, tá? A arquitetura hexagonal ela foi concebida pelo Dr. Alistair Cockburn, né? Se eu não me engano, foi em de 95 que ela começou a ser rascunhada, alguma coisa do tipo, tá? Começou a se falar um pouco dela, ele começou a demonstrar isso um pouco para as pessoas antes de 95, porém o nome cunhou-se, né, depois dos anos 2000 ali, por aí, tá? Basicamente, qual que é a ideia, tá, desse padrão? Né? Antes da gente entender a ideia, vamos entender a classificação do que é, né, a arquitetura hexagonal, ou ports e adapters. Tá? Aqui no título, tá? Na maior fonte aqui, o Alistair, ele define, né, que o padrão ports e adaptadores é um padrão de projetos estrutural, tá? De objetos estrutural, tá? Para quem leu o Goff, ou para quem lembra da obra do Goff, né, do Gang of Four, do Design Patterns, sabe que nós temos 3 classificações, né, de padrões de projeto, e que o estrutural é uma delas, tá? Então, aqui, né, esse padrão, né, de projetos aqui, ele é elencado, né, ele é classificado como um padrão de projetos, né, estrutural, né, da classificação dos estruturais, beleza? Show de bola, galera. Que mais que temos aqui? Além disso, engraçado, né, porque, pô, a gente sempre fala, né, de arquitetura hexagonal, né, e todo mundo sempre tem aquela dúvida, pô, eu estou falando de arquitetura, estou falando do quê, né? Em uma conversa que eu tive, né, a oportunidade de ter com o Dr. Alistair Cockburn, né, eu realizei essa pergunta para ele, qual que era a visão que ele entendia sobre isso, né? E ele, né, revelou que, cara, o pensamento dele, né, que, pô, o livro do Goff, né, do Gang of Four, dos padrões de projeto, ele foi inspirado em um livro de arquitetura, né, do arquitetura, urbanismo mesmo, arquitetura, de um autor chamado, se eu não me engano, Christopher Alexander, se eu não me engano, tá? E basicamente, né, a ideia desse livro era catalogar padrões arquiteturais, né? Deixar catalogado lá esses padrões, tá? E aí, né, vem aí a inspiração para o livro do Gang of Four, né? Dos padrões de projeto. Logo, se a inspiração veio deste livro, então esses padrões de projeto, né? Também por lidar com responsabilidades, né? Por comunicação, interação, né? Eles seriam padrões arquiteturais também, beleza? Talvez por causa daí que vem o nome architecture, né? Arquitetura, né? E em conjunto o hexagonal. Beleza? Show de bola? Então agora eu vou descer aqui pro tópico da motivação, galera. Vamos ver na motivação aqui. Por quê?
E a motivação, ela nos leva a entender qual que é o caso de uso, o porquê que a gente usa a arquitetura hexagonal, beleza? Qual é a ideia, né? Nós temos 3 pontos aqui, né? 3 pontos de motivação, e com esses 3 pontos a gente consegue elencar aí, né? Dois casos de uso, né? Para o padrão, né? Então a primeira coisa que a gente consegue ver, né? É a dificuldade, né? De testes, né? Testes automatizados, suíte de testes automatizados, né? Com isso, o padrão vem para facilitar na testabilidade do nosso software, do nosso código, né? Ele vai nos facilitar nessa testabilidade e nós vamos ver, né, que o padrão consegue isolar tecnologia externa, código de tecnologia externa. E isso vai nos ajudar a testar mais facilmente o nosso código, beleza? E também, né, nós conseguimos ver aqui que a gente pode tirar uma segundo caso de uso aqui, que é rodar, né, o nosso software em diferentes drivers, tá? Então, muitas vezes nós temos o nosso software, ele está extremamente acoplado a um framework, né, algum código, né, de terceiro, tá? E basicamente isso impede, né, nos impede de estar rodando esse código com outro framework, com uma outra entrada, um outro driver e etc, 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 tá? O padrão arquitetura hexagonal nos facilita, nos dá jogo de cintura para lidar com situações desse tipo, beleza? Para ativar esse software com outros protocolos, né, com os frameworks e etc, beleza? Então, com isso, a gente contempla, né, os nossos casos de uso. Isso é muito importante saber, galera. Muito importante de lembrar, né, esses casos de uso, por conta que, basicamente, eles são a resposta de quando ou não, né, pelo menos a primeira respostinha ali, de quando ou não usar arquitetura hexagonal, né. Muitas vezes nós temos, né, na indústria, implementações imaturas, né, de padrões de projeto ou padrões arquiteturais, tá, em projetos que não necessariamente precisariam ter, beleza? Se o seu projeto, né, necessita de um desses 2 pontos, talvez a arquitetura hexagonal seja, né, para você, seja um bom caso de uso para você, talvez. Beleza? Vamos lá então. Então agora a gente já entende, né, por que a gente usa, né, para que a gente usa a arquitetura hexagonal. E basicamente eu vou abrir um whiteboard aqui e a gente vai começar a rascunhar cada conceitinho, tá, dessa arquitetura, beleza? Então vamos lá, né, eu vou colocar aqui só pra gente ir guiando, né? Então, primeiro nós temos o hexágono. Depois nós vamos ter as portas, beleza? Depois os adaptadores. E por fim, os atores, beleza? Então, este é o conteúdo da arquitetura hexagonal. Tá? Nós vamos ter esses 4 pontos aqui, né? Com 2 subtópicos em portas, tá? E aqui, quando nós falamos de tudo isso e nosso software contempla, né, todos esses pontos, nós podemos falar que temos a arquitetura hexagonal no nosso software, beleza? O padrão de projetos estrutural arquitetura hexagonal. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo hexágono, beleza? Deixa eu desenhar um hexágono aqui. Desenhar não, né? Colar um hexágono aqui, tá? E esse bendito desse hexágono, né? Por que a gente fala de hexágono? O que é esse hexágono, tá? Basicamente, né, como eu mencionei um pouquinho antes, né, o padrão nos ajuda a isolar código de tecnologia externa, beleza? E basicamente, o hexágono é tudo no nosso software que não tem a tecnologia externa, tá? É o local do nosso software que está isolado dessas tecnologias externas, beleza? Então aqui, né, nós temos uma... É até difícil, né, de classificar o que seja esse hexágono, né, o que pode ser esse hexágono, né, porque basicamente, né, tem muitas pessoas que falam que isso daqui é o domínio da aplicação, que isso daqui é o core da aplicação, né, eu prefiro chamar o hexágono da parte interna da aplicação, tá, de todas essas nomenclaturas eu acredito que a parte interna, chamar o hexágono de parte interna da aplicação é a nomenclatura menos errada, tá, por quê? Por que eu digo isso? Porque se a gente fala de tecnologia externa, né, acho que, né, faz talvez sentido, talvez tenha sentido eu entender, e o hexágono é o negativo, né, das tecnologias externas, talvez faça sentido eu entender ele como a parte interna do meu software. Para tangibilizar um pouco mais, né, por que a gente não chama isso de domínio e tudo mais, vamos entender o que a gente pode ter aqui dentro desse cara, beleza? E código, o que a gente pode ter aqui dentro, tá? Então, basicamente, se a gente olhar a publicação original do Alistair, nunca se teve uma classificação do que possa ter, do que deveria ter dentro do hexágono, né?
Na realidade, nós temos e isso é muito importante frisar, galera. Nós não temos uma arquitetura em camadas aqui ou algo do tipo, né? Nós temos um padrão de projetos estrutural, tá? Logo, né, nós temos uma decisão de design não opinativa, tá? O nosso benefício aqui, quando a gente tem essa decisão, né, essa opção, né, essa decisão de design, é testar melhor o nosso software e dissociar essas duas, né, esses dois interesses, né, a tecnologia externa e a parte interna do código, tá? Nada além disso. O resto é adição, beleza? Então, sendo assim, eu posso entender que aqui dentro, tá? Poderia colocar um código de estrutura de dados aqui dentro. Ô Pedro, como assim? Se eu falo que eu dissocio, né, a tecnologia externa, e vamos entender, e eu vou dar só esse spoiler depois, quando nós estivermos nos adaptadores, nós vamos olhar isso com calma, mas tecnologia externa poderia ser um banco de dados, por exemplo, tá? Eu poderia muito bem dissociar o banco de dados da minha estrutura de dados, um código de estrutura de dados aqui qualquer, né? E alimentar essa estrutura de dados com dados provindos do banco de dados. Beleza? Então, eu poderia usar uma estrutura de dados, não tem nenhum problema. Ter só uma pastinha lá, estrutura de data structure, né? Estrutura de dados, não tem problema, tá? Como também não teria nenhum problema, eu usar casos de uso aqui dentro, beleza? Nós comumente vemos bastante implementações da arquitetura hexagonal, né? Principalmente pro caso de uso, né? Dos aplicativos que nós temos de hoje em dia, web e tudo mais, utilizar caso de uso, né? Esse padrão, né? Caso de uso, né? Podemos utilizar aqui também. E é importante, e eu dissocio esses dois aqui, eu estou dissociando e colocando o caso de uso como uma opção, para entendermos que, cara, não é uma obrigação ter, beleza? Nunca foi uma obrigação ter, é uma opção ter, beleza? Nós podemos ter também aqui Domain Driven Design, né? Nós podemos utilizar DDD aqui dentro, podemos, tranquilamente, tá? O DDD, ele foi associado à arquitetura hexagonal, né? A gente tem uma associação, mais ou menos, na arquitetura hexagonal por algumas pessoas da comunidade, por conta do livro vermelho do Volverno, né? Implementando o Domain Driven Design, tá? Existe um capítulo nesse livro, né? Voltado apenas à arquitetura hexagonal, tá? Não sei se é um capítulo ou um subcapítulo, depois eu consulto. Beleza? Me foge a memória, tá? Mas basicamente, nós temos essa junção, essa combinação e é um combo que combina mesmo, né? Que dá certo, porém não é uma especificação ter os dois juntos. Eles não andam juntos. Você pode escolher optar por os dois andarem juntos. Beleza? Show de bola? Entendido? Quando nós temos, né, uma decisão de design não opinativa como uma arquitetura hexagonal, abre margem para a utilização desse cara, né, desse padrão, dessa decisão, em inúmeros projetos. Principalmente não, mas também projetos pequenos, tá? Por isso que talvez, né, nós temos tantas abordagens, né, de arquitetura hexagonal com projetos de microserviços, tá? Porque são projetos pequenos e enxutos que não demandam de muitos padrões de projeto inclusos, né? Quando nós falamos de uma arquitetura limpa do Bob Martin, por exemplo, né? Não necessariamente temos que ter todas as camadas, lógico. Porém, no desenho, né, oficial, nós temos ali, entidades, caso de uso e etc, 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 né? Nós, em teoria, temos que mais ou menos seguir para esse campo, tá? Para esse lado, né? Porque é uma arquitetura em camadas, beleza? Aqui não. Aqui nós temos uma decisão não opinativa. Talvez, né, se o seu software, se a sua demanda precise testar com mais facilidade, né? O software está com dificuldade de testes automatizados e talvez precise rodar em diferentes drivers, né? Ou em diferentes códigos externos, né? O seu software. E ele não necessita de tantos padrões de projeto, né? Colocar em muitos padrões de projeto talvez seja uma decisão de over-engineering. Talvez a arquitetura hexagonal seja um ótimo caso de uso para você. Já parou para pensar nisso? Show de bola, galera. Então com isso a gente fecha aqui o hexágono, tá? Nós fechamos o hexágono e vamos para as portas, beleza? Então basicamente, quando nós falamos de portas... Deixa eu dar um out aqui. É interessante que
entendamos que, basicamente, quando a gente olha para o hexágono, um desenho de arquitetura hexagonal, nós temos dois lados na nossa aplicação. O lado esquerdo, tá? Deixa eu aumentar esse lado esquerdo aqui. 2. Beleza? Então nós temos o lado esquerdo. Beleza? E nós temos também, galera, o lado direito. Tá? Sempre que a gente olhar, né, a nossa arquitetura hexagonal, nós vamos nos deparar com esses dois lados da nossa aplicação. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma dissociação, que é muito importante, tá? Isso daqui. Os dois. Show de bola. Vou jogar esse pro lado. Esse aqui ficou bem no meio. Vou fazer isso daqui lá pro outro lado. Show de bola, galera. Corretinho. Corretinho. Show de bola, né? Então nós temos esses dois lados da nossa aplicação. Show de bola? Beleza. Por que eu tô falando isso, né? Vamos começar pelo lado esquerdo, acho que é um pouco mais simples, tá? Toda vez que a gente tem uma porta, né? O que é a porta, né? Qual que é a definição dessa porta? A porta, basicamente, ela revela a intenção de uma comunicação. Essa é a ideia primordial da porta. Revelar a intenção de uma comunicação. Toda vez que o hexágono tiver que chamar um código de tecnologia externa, lembrando que o objetivo do padrão é dissociar esses dois interesses, toda vez que o hexágono tiver que chamar esse código, ele vai chamar via uma porta, beleza? Então essa porta, ela revela a intenção da comunicação do hexágono com um ator, que é um tópico que nós vamos ver ainda aqui, tá? Então ela revela essa intenção de comunicação, beleza, galera? Do hexágono para o ator ou do ator para o hexágono. Show de bola? Então, basicamente, aqui nós temos, né? Vou desenhar uma portinha aqui, tá? Coisa relativa a alguma porta, tá? E é importante que ela fique aqui, tá? Acho que eu não vou conseguir deixar ela... Aí, perfeito. Vou mudar a cor. Aí. É importante que ela fique, né? Ela seja esse intermédio, né? Não é à toa que ela é um intermédio aqui, se a gente for olhar do hexágono com o mundo de fora, que basicamente ela faz, né? Ela é um protocolo, tá? Do que o hexágono entende, né? De conversação, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo lado esquerdo, tá? É um pouquinho mais simples. Beleza? Então, que tipo de porta que nós temos do lado esquerdo, né? Geralmente, quando nós temos, né, portas desse lado, nós temos uma nomenclatura parecida com isso. As portas, elas são drivers, tá? Porta driver ou primária, beleza? Sempre quando nós temos portas desse lado, elas são portas driver ou primary, primária. Show de bola? Então, basicamente é isso, né? Então, aqui desse lado, eu poderia ter porta para ser um tipo de API, né? Um protocolo de interface, né? Para o meu caso de uso que está dentro do hexágono, né? Ou para uma estrutura de dados que está dentro do hexágono, ou para algum conceito de Domain Driven Design que está dentro do meu hexágono, tá? De algum serviço do Domain Driven Design que está dentro do meu hexágono, tá? Então, basicamente, né? Eu tenho esse tipo de porta que são esse contato, né? Do mundo de fora com o hexágono, tá? Dessa forma, quando eu coloco um protocolo do que o hexágono entende, o que o hexágono vai responder desse lado esquerdo, eu posso plugar vários outros tipos de tecnologia externa que respeitem esse protocolo. E essa é a ideia primordial do padrão. Definir protocolos, né? E plugar diferentes adaptadores, nós vamos ver ainda, né? Diferentes adaptadores que respeitem esses protocolos. Show de bola? Beleza? E agora, do lado direito aqui, né? Toda porta, ela será driven, tá? Ou ela será driven ou secundária, tá? Então, geralmente, sempre quando a gente olhar portas desse lado direito, nós vamos ter essa nomenclatura, né? Driven ou secundária. Beleza? Geralmente, essas portas aqui deste lado, tá? Elas quando a gente está, né, estudando literatura sobre arquitetura hexagonal, nós verificamos, a gente encontra aí, né?
dois nomezinhos aqui desse lado, né? Vou colocar aqui embaixo, né? Isso. Os dois nomezinhos aqui. Vou dar um zoom, tá? Então, basicamente, a gente encontra que essa porta, ela conecta com adaptadores. A gente já vai ver os adaptadores, tá? Com adaptadores que são repositórios, tá? Ela conecta com repositórios. O que seria um repositório? Em sua essência, um repositório nesse contexto, ele é algo que sempre quando chamamos, esperamos a resposta, tá? Então, um repositório nesse contexto é algo que sempre quando a gente chama, a gente espera a resposta, beleza? E a gente, em conjunto aí com os repositórios, né, nós encontramos também os recipientes, tá? Que é algo que sempre quando chamamos, não esperamos a resposta, tá? Então, os repositórios, né, a gente espera a resposta deles, tá? Porém, os recipientes, nós não esperamos essa resposta deles, tá? Por exemplo, tá? Quando eu faço uma query no banco de dados, numa base de dados, eu estou esperando a resposta do retorno dessa query. Estou esperando os dados que vão retornar, né, nessa query. Logo, eu estou esperando uma resposta, logo eu posso chamar, né, isso, né, essa comunicação de repositório, tá? E por sua vez, né, os recipientes, quando eu envio um evento, quando eu emito um evento, né, eu não necessariamente espero uma resposta síncrona ali, né, uma resposta naquele momento. Logo, eu estou falando de um recipiente, estou enviando o evento para algum recipiente, tá? Uma comunicação de recipiente. Show de bola, galera. Então aqui nós temos mais ou menos o desenho, já está começando a ficar um pouco, né, com uma robustez esse desenho. Deixa eu jogar pra cima esse cara, beleza? Show de bola, é isso aí, tá? Talvez alguém possa ter alguma dúvida, né? Pô, Pedro, você fala que a gente está, né, dissociando, né, o hexágono, a gente está dissociando os interesses, né? Então, basicamente, dentro do hexágono nós não temos dependência com tecnologia de fora, como comumente acontece em aplicativos que não usam alguma abordagem arquitetural, tá? Porém, o meu código, ele, de certa forma, depende dessa porta, né? Depende desse protocolo, né? Na verdade, não, tá? Deste lado, né? Deste lado direito, né? Geralmente, quando nós temos portas, contamos com esse padrão. Isso hoje tá difícil de digitar. Required Interface, tá? Nós podemos encontrar, né, sobre esse padrão aqui no blog do Martin Fowler. Foi até ele mesmo que realizou a publicação. E basicamente, né, aconselho dar uma olhada, é um textinho bem pequenininho, tá? Commented draft source, tá? Então, basicamente, né, é um textinho bem pequeno, né? Mas as Required Interfaces, né, é um padrão aqui que a gente usa para essas portas, onde basicamente essas portas, esses protocolos, eles servem ao hexágono, beleza? Com isso, quando eu falo que um protocolo, uma porta serve ao hexágono, né? Basicamente, ele tem que, quando eu falo que a porta, né, no início, né, quando eu falei que a definição da porta é revelar a intenção de uma comunicação, a nomenclatura desses protocolos tem que revelar a intenção dessa comunicação, tá? E não que, né, o operacional disso, tá? Vou colocar um exemplo. Vou comentar aqui. Então, basicamente, vamos pensar que nós temos um adaptador aqui, né, um ator, que seja um MongoDB, e nosso adaptador é um driver de MongoDB, por exemplo. Né? O driver de MongoDB, nós temos a operação find. Tá? Essa operação find, esse método find, ele busca dados da coleção, né, da coleção de dados, né, e nos retorna esses dados, beleza? Se não tiver nenhuma cláusula where, ele retorna todos os dados, tá? Então, se eu estiver desenhando um protocolo, uma porta aqui desse lado direito, né, uma porta driven, né, eu não colocaria o nome da operação como find, tá? Estaria errado, né? Eu teria que colocar a intenção dessa comunicação. Então, vamos supor que isso seja um aplicativo de um blog, por exemplo, um back-end de um blog, por exemplo. Essa porta poderia ter, né, um nome, né, seguir um nome assim, for get all blog posts,
tá? Ela poderia ter essa nomenclatura, tá? Então, basicamente, revela a intenção dessa comunicação, que é, né, trazer todas as publicações do blog. Show de bola? Então, geralmente, né, esse padrão de ter alguma coisa, né, que é a intenção da comunicação e tudo mais, para que é feita essa porta, é o padrão, né, de escrita das portas, os nomes das portas, os nomes das operações que tem nas portas, beleza? Em outros padrões arquitetônicos, né, geralmente nós não temos muito, né, essa rigidez, né? Aqui na arquitetura hexagonal nós temos, tá? Então, geralmente, nós, sempre quando a gente vê, né, algum método, alguma coisa que tem mais ou menos, né, essa anatomia, nós provavelmente estamos vendo algo relacionado à porta, beleza? Então, fechou, né? Fechamos as portas aqui. Show de bola. Fechamos as portas driver, as portas driven. E agora nós vamos para os adaptadores, beleza? Então, vamos para os adaptadores, né? Vou começar, já que eu terminei do lado direito, vou continuar do lado direito, depois eu volto para o esquerdo, beleza? Então vamos supor que o meu código, né, de caso de uso, né, então ele tem um código tal, né, então código, e basicamente eu preciso, né, de uma porta, aqui tem um contato com uma porta, né, para recuperar todas as publicações do blog, por exemplo, tá? Então, beleza, então, vamos lá, tem um código aqui. Então, aqui, beleza? Ok. Então, esse cara, né, esse carinha aqui, né, ele vai ter esse sentido aqui de comunicação, tá? Assim, mais espacinho ali. Ele vai ter esse sentido, então ele vai respeitar, né, ele vai referenciar essa porta, vai respeitar ela, beleza? Eu vou até já apontar essa setinha, tá? Aqui dentro, né? Eu esqueci de apontar agora há pouco. Beleza? Então, basicamente, geralmente quando nós temos códigos, só fazendo um parênteses, quando nós temos códigos dentro do hexágono, né? Eles têm esta seta de dependência, tá? Então, o nosso código dentro do hexágono, ele referencia, né, essas portas, ok? Beleza. Então, basicamente, eu tenho essa referência. Então, eu chamei aqui, né, uma porta, né? Porta para recuperar todas as publicações do blog. E, basicamente, eu tenho que ter algum lugar de onde eu vou recuperar essas publicações, né? E aí que entra os adaptadores, tá? Então, vamos simular, né, que nós estamos aqui fazendo aí um teste, né? Tô fazendo, né? Tô fazendo com TDD, né? Esse é o meu caso de uso. E, basicamente, estou iniciando pelo meu caso de uso aqui, iniciando por dentro do hexágono, fazendo um teste, chego nesse ponto. Cara, eu não vou querer, né, nem escolhi meu banco de dados ainda, ou talvez nem configurei meu banco de dados ainda, né, as conexões e tudo mais, como que vai ser toda essa anatomia mediante a aplicação como um todo. Então, nesse ponto, eu posso postergar essa decisão de design, tá? Eu posso postergar essa decisão de implementação. Nesse ponto, eu posso colocar um adaptador aqui, implementar um adaptador respeitando, né, aquele protocolo da porta, que seja em memória, tá? Então, seja uma base aqui, né? Basicamente, essa base, né, ela pode ser em memória, beleza? E aí, essa base em memória, né, a gente faz uma implementação ali, né, mais enxuta, né? Bem reduzida, né? Com bastante controle do que a gente está fazendo. E basicamente, essa implementação, esse adaptador vai respeitar esse protocolo da porta. Show de bola? Ele respeita o protocolo da porta. Show de bola. Show de bola. Então, esse cara vai respeitar esse protocolo. Beleza? E nesse momento que eu estou realizando esse teste, eu plugo, né? Eu plugo essa adaptação, esse adaptador em memória, né? E consigo isolar esse efeito colateral, que é subir uma base de dados, etc. Cuidar de todo esse tipo de operacional, né? Eu vou lá e postergo isso, consigo controlar, ter um traquejo com isso. Show de bola? Olha só, né? Esse primeiro exemplo que eu tô colocando aqui já é um dos porquês, né, de nós usarmos, né, a arquitetura hexagonal. A gente já tá vendo, né, em que ponto que ele ajuda a gente a testar, né, esse código. Que, né, aqui ele tá ajudando a testar de maneira mais fácil o código, tá? E da mesma forma que eu coloquei esse cara em memória, né, eu posso também ter uma implementação, né, quente mesmo, em produção, né, do MySQL, no MongoDB, o que for, tá? E essa implementação, né,
tem que também, né, respeitar aqui, né, aí, né, o nosso protocolo da porta. Beleza? Show de bola? Dessa forma nós conseguimos testar, né? Então, pô, em teste eu injeto, né, o meu adaptador de memória, em produção eu injeto o meu adaptador, né, do MySQL. Show de bola? Aqui, né, do lado, né, do lado aqui, driver, né, também segue a mesma premissa, beleza? Então, aqui que vem, né, o segundo ponto que eu tinha elencado lá nos casos de uso, tá, da arquitetura hexagonal, beleza? Então, o que eu elenquei lá que, cara, né, além de ajudar a testar, né, a nossa aplicação, basicamente, ela vai conseguir também nos dar um traquejo maior ao rodar o nosso aplicativo em diferentes drivers, tá? Então, basicamente, eu posso ter um driver, né, um serverless framework, né? Então, às vezes eu estou usando esse cara com serverless framework, né? Então, eu vou, né, coloco aqui, implemento um adaptador que respeite esse protocolo, né? E, basicamente, vou lá e plugo esse cara. Também posso, né, colocar outro, né? Então, eu posso ter um adaptador, né, do micro framework, do Node.js ou Express, tranquilamente, tá? Posso ter esse cara aqui, né? E, basicamente, referenciar também, beleza? Referencio isso aqui também. Show de bola? E aí eu consigo ter vários drivers, né, para minha aplicação, vários pontos de partida, de início dessa minha aplicação desse lado esquerdo, tá? Isso é muito poderoso, beleza? Isso é muito poderoso por inúmeros pontos, tá? E aqui eu posso trocar até o protocolo de comunicação, né, dessa aplicação, tá? Eu posso trocar tranquilamente esse protocolo de comunicação. Às vezes um caso de uso nosso, né, ele está sendo ativado aí por um protocolo HTTP, né? Mas eu poderia muito bem trocar esse protocolo para uma implementação em um WebSocket, tranquilamente, beleza? Eu tenho essa dissociação de interesses. Show de bola? Isso é muito importante, tá? Tem vários códigos, né, de aplicativos nossos hoje, principalmente no mundo, né, .NET, né, C Sharp, né, .NET, enfim, tem várias linguagens aí que, meu, existem inúmeros frameworks que são extremamente opinativos, tá? Que, meu, basicamente são quase a linguagem, né? A plataforma é quase a linguagem e basicamente aqui a gente consegue dissociar esses caras. Spring, né? Beleza. Então vamos lá, né? Com isso a gente fecha os nossos adaptadores, né? E galga aqui para os atores, né? A última parte desse nosso vídeo, né? Conceitual. Show de bola? Então, basicamente, quando nós temos um adaptador, né? Isso é uma regra, tá? Toda vez essencial que eu tenho um adaptador, eu tenho que ter um ator também, tá? O que é esse ator? É basicamente quem vai interagir com o hexágono, tá? Quando eu falei que a porta, vou fazer um ETzinho aqui, né? O meu ator vai ser um ETzinho. Quando eu falei que a minha porta, ela tem vou jogar esse cara pra cá. Isso. Eu falei que minha porta, ela revela a intenção de uma comunicação. Essa intenção de comunicação, tá? Ela é a comunicação com um ator, beleza? Então, basicamente, né? Vamos simular aqui desse lado esquerdo, né? Já que eu terminei desse lado esquerdo, eu vou continuar do lado esquerdo, tá? Vamos colocar aqui que desse lado esquerdo, né? Tem uma pessoa, né? Que ela quer acessar o aplicativo, né? Quer acessar o aplicativo, que tem um caso de uso lá de... Quer ver acessou o blog, né? E quer ver lá, né, as publicações desse blog, beleza? Então, nesse caso, né, essa pessoa ela acessa, né, o aplicativo e basicamente ela vai passar por um adaptador, né? A gente vai passar por um adaptador aqui para ter que respeita, né, o protocolo da porta para daí então ativar o nosso hexágono. Show de bola? Então sempre nós vamos ter esta seta, né, essa direção, né, de comunicação, tá? Comunicação. Então, né, considerado aí que... Considerado não, né? É regra, né? E... deixa eu jogar esse cara um pouco em cima. Bom. Então, regra, né? Que cada adaptador tenha pelo menos aí um ator, beleza? Então, a gente vai ter uma cardinalidade de relacionamento aqui de 1 para N, tá? Beleza? 1 para N aqui. Show de bola? Cardinalidade de comunicação. Beleza? Um ator para muitos adaptadores, né? Quantos adaptadores tiver, beleza? Show de bola.
Então eu tenho... E é interessante, né? Porque eu vou fazer uma analogia agora, para quem já tem essa imagem, dá pra gente entender um pouco mais. Basicamente, essa comunicação, pô, a gente já tem a porta do adaptador. Então, basicamente, né? Vamos simular que a pessoa aqui, né? O nosso ator, né? O João aqui que está acessando o blog, ele fale apenas, né? Ele se comunique apenas em português. Basicamente, o hexágono, vamos entender, vamos simular que o hexágono só entenda inglês, tá? Isso aqui é uma simulação, não tem muito a ver com programação, mas vai ser importante para a gente visualizar, né? Virar a chavinha de toda essa comunicação. Então vamos lá, né? Então o hexágono só entende e conversa inglês, tá? E o meu ator aqui só entende e conversa português. Neste momento, na hora que ele tenta se comunicar com o hexágono, a porta fala para ele, ó, seguinte, João, o hexágono só entende inglês. Neste momento que a porta deixa, que é um protocolo, né? Esse protocolo deixa-se escancarado, a gente entra com um adaptador, né? E o adaptador faz essa conversão de linguagens do português para o inglês, tá? Então ele faz essa conversão de comunicação, tá? Tanto de conversa, né? Tanto de ida quanto de volta, beleza? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, tá? O adaptador, quando eu falei em adapter aqui, é o padrão de projeto do Goff, tá? A especificação desse padrão de projeto está lá no Gang of Four, no livro dos padrões de projeto, tá? É o mesmo padrão. Show de bola. Então a gente tem esse adaptador aqui, a gente tem esse ator, tá? Então eu vou colocar mais um ator aqui desse outro lado, né? Ou se eu tô falando aqui de um repositório, né, de dados, né? Então nada mais justo, né, que esse cara aqui seja, né, um MySQL mesmo, né? MySQL um banco de dados, né? Um banco de dados. Então o meu ator, neste caso, tá? É um banco de dados, uma base de dados, beleza? E aí, né, tem essa base de dados aqui, né, como ator, né? Show de bola, galera. Beleza. Então, mais ou menos essa é opa, não apareceu aqui, minha câmera ficou bem na frente, mas basicamente é esta a visão aqui que nós temos aí, né, da arquitetura hexagonal como um todo. Sempre que nós temos, né, essa imagem, né, como um todo, nós temos arquitetura hexagonal, beleza? Nós temos todos esses componentes, nós temos arquitetura hexagonal. Show de bola? É legal, né? Porque, pô, a primeira vez que eu estudei sobre isso, né, eu vi ator, né, ator, caso de uso, né, não estava incluso, né, obviamente na arquitetura hexagonal, né, mas enfim, uma coisa remete a outra, né, você vê em algumas literaturas, né, algumas publicações falando, né, de casos de uso, e basicamente me lembrou, né, ao diagramação, um ML de casos de uso, tá? E não é à toa, beleza? Dr. Alistair Cockburn, ele foi um grande contribuidor para a noção que nós temos hoje na indústria de casos de uso, beleza? E basicamente, né, diagramação de casos de uso, o ML, né, que ficou para trás, né, tem pessoas que não usam, né, mas diagramação ML, né, detestam, né, eu acredito que cada coisa tem o seu caso de uso, né, cada coisa tem o seu porquê, aonde encaixar, né, e quando a gente olha para a arquitetura hexagonal, a gente entende ela desta forma, talvez, né, quando a gente usa a arquitetura hexagonal como um padrão casos de uso, seja útil também, né, utilizar, né, voltar nesse diagramação ML de casos de uso para exemplificar, para diagramar, para mostrar, né, certos fluxos do nosso aplicativo. Já pensou nisso? Enfim, é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Então aqui a gente contempla todos os pontos aí da arquitetura hexagonal. Isso é arquitetura hexagonal, tá? E no próximo vídeo nós vamos estar aí, eu vou fazer uma diagramação também, porém vai ser, né, essa diagramação vai ser sobre o projeto que a gente vai estar praticando, né, todos esses conceitos. Então eu vou diagramar tudo certinho e tudo mais, vou levantar alguns pontos de padrões, né, que eu não levantei aqui, inversão de dependência, injeção de dependência, vou levantar esses padrões, tá, lá também nesse vídeo. E no terceiro vídeo a gente segue com a implementação, né, a implementação na prática, né, a mão na massa de tudo isso. Show de bola, galera? Quem gostou aí desse vídeo, né, dessa playlist, quem tá animado, pô, dá um joinha aqui embaixo aqui, né, se inscreve no canal, né, é um canal novo, esse é meu primeiro vídeo, tá, para o YouTube, meu primeiro vídeo, então dá aquela força, dá aquela compartilhada, se você achou que o conteúdo é relevante, dá aquela compartilhada, se eu ver que, pô, o canal da hora, né, todo mundo tá gostando, eu
quero trazer conteúdos relevantes sobre engenharia e arquitetura de software para cá. Show de bola, tamo junto, um forte abraço e é isso.